Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite à Comissão Organizadora e felicitá-la pela importância e o sucesso deste evento. Cumprimentar também e virtualmente os meus colegas de mesa e todos os participantes. Na minha apresentação irei abordar estes pontos, ou seja, vou fazer um breve enquadramento sobre as fases da pandemia e a ação do Serviço Social. No segundo, de como que os profissionais se confrontaram com o desafio da adaptação da sua ação através das redes digitais, aqui nomeadamente o teletrabalho. Os níveis de coping, resiliência e burnout nos agentes sociais em contexto de saúde, aqui decorrente e no anterior também de um trabalho em conjunto com a professora Sónia Guadalupe. E por último, deixar aqui alguma reflexão, algum desafio para que possamos no final debatermos em conjunto. A pandemia é de conhecimento de todos, enquanto crise de saúde pública sem precedentes, vem-nos colocar aqui enormes desafios, como disse o professor João Pissarra, e sem dúvida, desafios tanto ao nível profissional, como também aqui garantir a proteção do bem-estar e dos direitos humanos ao cidadão, e é uma situação que a maioria, até me atrevo a dizer, que nenhum de nós vivenciou. E esta situação, todo este contexto, está a acentuar maiores desigualdades que afeta significativamente os grupos mais vulneráveis. E aqui o papel do Serviço Social é fulcral, é fundamental, que é trabalhar para além da crise, é apoiarmos e acompanharmos estas pessoas e traduzir estes medos, receios, incertezas e estas vulnerabilidades em mudança, em bem-estar. E como sabemos, a saúde não existe de uma forma isolada na vida das pessoas. E indo aqui ao conceito de saúde, é um conceito que está relacionado não só com o bem-estar físico, é um conceito que está relacionado com o bem-estar nas várias vertentes da pessoa, num bem-estar holístico. É assim que nós devemos olhar a pessoa, como um todo. E todo este contexto, estas fases desta pandemia, e como nós também percebemos no nosso dia a dia, reflete aqui um conjunto de um contínuo e uma avaliação que se requer que seja permanente e consistente na gestão do risco e da emergência, e no sentido também readaptarmos a nossa prática conforme essa evolução, conforme esse risco e essa emergência. E segundo a Organização Mundial de Saúde, nesta imagem, ela descreve em 4 fases a pandemia: a transição interpandémica, a alerta, a pandemia e a transição. E voltando aqui um pouco atrás para fazer aqui um enquadramento, tanto na fase interpandémica como na fase alerta, em Portugal ainda estamos aqui a presenciar este fenómeno com alguma distância, não é? E sendo que na fase alerta já teríamos aqui presente algum sentimento de incerteza e de medo do que poderia vir, não é? Daí. E foi a partir de março de 2020, com o surgimento dos primeiros casos e quando declarado o estado de emergência, que nos reorganizamos em plena atuação, em crise, e lidamos aqui com o desconhecido. A pandemia deu-nos aqui todo um novo contexto profissional, em que as práticas foram aqui subitamente arrastadas para todo este contexto, e aqui o Serviço Social não foi exceção. Não estávamos preparados e muitas das vezes temos que responder a esta realidade em constante transformação. E o Serviço Social tem aqui um desafio acrescido na minha perspectiva, que é no sentido em que não tem que se ajustar só ao serviço onde está inserido, em termos internos, mas também a toda a rede de respostas formais, informais, externas à instituição. E também estes estão a responder em contexto de emergência. Numa fase de transição, que houve aqui um período de achatamento da curva, um período de estabilização da pandemia, foi aqui um período que nós pudemos refletir, aferir práticas até o momento e também redefinir novos planos de emergência para a possível segunda vaga que ocorreu aqui em janeiro, fevereiro, em que se sentiu aqui muita pressão no Serviço Nacional de Saúde e, consequentemente, também nos profissionais. Na gestão, na organização de camas, para que todos tivessem acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, em tempo de oportunidade.
e que se verificou aqui também uma dimensão muito importante, na minha perspectiva. A pandemia trouxe aqui uma dimensão importante e positiva, foi aqui um consolidar de parcerias numa dimensão integrada, colaborativa, com os vários parceiros da comunidade, no sentido de todos ficarem com uma resposta, com acesso aos cuidados. A título de exemplo, foram realizados os planos de emergência, aqui pela PSS, na área do serviço social, na saúde, tendo aqui estes como base orientador do trabalho para que cada unidade de serviço social se pudesse readaptar o seu plano ao seu contexto profissional. De seguida, irei apresentar alguns resultados que decorreram de um trabalho que eu e a professora Sónia Guadalupe realizamos sobre a avaliação das implicações e estratégias do plano de atuação do serviço social face à Covid. E foram identificadas neste trabalho, e muito sumariamente, porque o tempo não permite, algumas preocupações por parte da pessoa e da família, nomeadamente aqui a ausência de visitas dos familiares no período de internamento, no período de acompanhamento ao doente que está internado e com doença, e sem dúvida que isto traz efeitos muito negativos, ansiedades e medos. Houve aqui também uma necessidade com maior prevalência na promoção da literacia em saúde, possivelmente aqui agravada pelo contexto de incerteza do comportamento desta doença. E verificou-se também aqui, por parte de algumas famílias, algum estigma sobre a Covid. E penso que aqui tem a ver com o desconhecido, com a incerteza. No entanto, também se verificou algumas famílias com aqui um misto de emoções, em que também mostraram aqui serem mais solidárias para receber o seu familiar, de cuidar do seu familiar, mas também receosas pelo desconhecido, porque vem um familiar do hospital e que poderia trazer o vírus, aquele receio do comportamento da doença. E por outro lado também aqui uma necessidade que se identificou muito, que foi a questão das habitações, ou seja, se houvesse um elemento infectado, a família não tinha capacidade, ou a sua habitação não tinha capacidade para realizar o seu isolamento profilático. E aqui teve que se acionar várias estruturas da comunidade para que esse mesmo fosse realizado. E é neste seguimento destas necessidades mais prementes que várias dimensões da nossa prática, que já são inerentes à nossa prática, estas dimensões se elevaram neste contexto pandémico, com uma dimensão em grande escala, ou seja, a dimensão relacional, em que tivemos que reinventar formas de relacionarmos, de relação com a pessoa, face aqui às orientações de distanciamento e de isolamento, não é, da EGS, que preconizadas, e tivemos que reinventar formas de relação, de confiança e de empatia para que não se comprometesse aqui o plano de cuidados e a sua continuidade, e que isto mesmo fosse assegurado em segurança. A dimensão da mediação, penso que foi a dimensão que se agigantou, ou seja, aqui na relação com as equipas multidisciplinares, com o doente e com a família, e reduzindo aqui muitas ansiedades das famílias. Éramos o profissional, o elo privilegiado no sentido de promovermos ali a informação, o clínico com o familiar, de dar informação, visto que não há visitas, de promovermos contactos da família com o doente, ou seja, esta dimensão de mediação teve aqui uma elevação enorme face a todo este contexto. E que, acima de tudo, esta prática tranquilizou os estados de maior tristeza e ansiedade sentidos tanto pela família como por parte dos doentes. E, sem dúvida, que esta proximidade ajuda a superar a doença e, paralelamente também a isto, as questões de saúde mental podem ser minimizadas. Aqui outra dimensão, e paralelamente a estas, a capacitação no sentido de acionarmos os direitos, as garantias sociais ao cidadão, as respostas às necessidades e capacitar, empoderar para que estes possam enfrentar com conhecimento, com literacia, estes medos, estes receios. Agora, com isto, vou também apresentar, e decorrente também deste trabalho, algumas orientações que exigiram aqui a modalidade de teletrabalho, face a todo este contexto. É uma modalidade que se verificou que no serviço social era inexistente, não existia esta prática.
ou seja, teve que haver aqui uma reorganização do serviço social em modo híbrido, ou seja, implicou em continuidade de trabalho presencial e em paralelo outros profissionais em teletrabalho. E o discurso dos resultados dos participantes, dos assistentes sociais na área da saúde, é que este enquadramento dos meios digitais na prática se reveste alguma ambiguidade, por um lado, e por outro também de inovação, em que permitia também aqui o acompanhamento e a continuidade dos cuidados, bem também como promoveu aqui uma proximidade com a rede formal e com a rede informal e também aqui promover reuniões com os pares, de forma a ir monitorizando toda a organização e atividade da área do serviço social. No entanto, constatamos de uma forma consensual que a componente relacional, empática, diagnóstica, que poderia ser comprometida se fosse só realizada exclusivamente pela modalidade digital. Ou seja, os profissionais consideram que as ferramentas digitais podem ser aqui uma janela de oportunidade na prestação de cuidados sociais e assistência, mas numa perspectiva de complementaridade, numa perspectiva de monitorização da intervenção. Relativamente, e como o tema da nossa mesa é a resiliência, apresento aqui ainda no decorrer deste estudo, sumariamente, alguns resultados sobre os níveis de coping resiliente e o burnout dos assistentes sociais na área da saúde, em que verificamos, peço desculpa, esqueci de passar um slide, em que verificamos que os níveis de coping apresentados perante a pandemia são níveis baixos, em que a maioria dos participantes não tiveram níveis de burnout, ou seja, conseguiram responder com alguma resiliência, com alguma resistência face às adversidades e aos desafios que foram colocados. Ainda numa pequena percentagem, e houve aqui um conjunto de assistentes sociais que evidenciou que um sentimento compatível com despersonalização, sentimentos face à realização profissional e que podiam estes potenciar aqui o burnout e exaustão emocional. Quanto aos resultados de acordo com o seu contexto profissional, verificamos que os assistentes sociais que trabalham em serviços de saúde exclusivamente dedicados a doentes Covid evidenciam aqui maiores níveis de despersonalização e de realização profissional relativamente aos que não trabalham diretamente com estes doentes. Importa lembrar que a resiliência influi aqui na capacidade do assistente social de se tornar mais resistente e com mais conhecimento para lidar com todas estas adversidades e desafios. E por último, ainda neste estudo, identificou aqui um conjunto de stressores multidimensionais associados ainda à pandemia, em que se verificou um maior receio das implicações pessoais e familiares por trabalharem diretamente com os doentes Covid. Identificou-se também níveis mais elevados no impacto da emergência de saúde pública nas equipas, na unidade onde estão inseridos e também na relação com o doente e com a própria família do mesmo, em toda a sua rede informal. Identificou-se ainda dificuldades e preocupações relativamente a respostas e alternativas de continuidade de cuidados, de forma a assegurar a alta. E por último também as equipas sentiram um apoio mais elevado dos pares da sua unidade onde trabalham, onde estão inseridos, do que propriamente do Conselho de Administração ou da sua administração. Sentiram pouco apoio desse nível de gestão. Para terminar, e penso que estou a cumprir ainda o tempo, né, professor João Pizarro? Verdade, está. Ainda tem mais 3 minutos. Ok, 3 minutos, ok. Para terminar, uso esta figura como uma metáfora, ou seja, em que vimos uma pessoa aqui a chegar ao topo da montanha com uma bola, e o equilíbrio desta bola é muito frágil, ou seja, se não houver sustentabilidade, ela vai cair.
E aqui é representar um pouco o sentimento do meu trabalho em contexto hospitalar. E esta sustentabilidade no equilíbrio das respostas sociais à pessoa com doença é muito frágil. E que temos vindo a assistir a esta fragilidade há alguns anos, em que a pandemia trouxe a nu, mas estas fragilidades já existem, já são pré-existentes, nomeadamente aqui os postelamentos sociais e com a estagnação das respostas sociais que não acompanharam a evolução da necessidade das pessoas. Mas esta pandemia, com a pressão dos hospitais, para além de trazer à tona algumas vulnerabilidades destas respostas, proporcionou aqui um aspecto muito positivo que eu referi anteriormente, que é esta relação, este equilíbrio colaborativo de proximidade, de responsabilidade integrada entre os vários níveis de cuidados de saúde e níveis de cuidados sociais, desde as autarquias, proteção social, no sentido de darmos aqui uma resposta atempada e a todos, que chegasse a todos em tempo útil. E que esperamos, e eu pessoalmente com alguma desconfiança, que esta bola ganhe efetivamente sustentabilidade e o equilíbrio necessário para minimização ou irradiação da desfragmentação do cuidar. Em que a custódia do social e da saúde tem processo de mediação e conciliação para o bem-estar de todo o cidadão que recorre ao Serviço Nacional de Saúde. E que o Serviço Social é a área que recria-se e dá corpo a toda esta missão enquanto profissão, na promoção dos direitos da pessoa, no direito ao cuidado, no acesso em tempo de oportunidade e um tratamento de dignidade. E temos a obrigação como profissionais de ver e com resiliência que nós temos demonstrado neste processo todo. Somos uma profissão de resiliência, de garantir que todos sejam protegidos, incluídos nesta resposta a esta crise. E esta é a nossa missão, esta é a minha missão como assistente na área da saúde. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Inês, por ter cumprido estritamente o tempo. Ok.